nos diz em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que ele se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Nós vemos então Deus deixando muito claro, através do profeta, que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão se apoiando ou estão comparando Deus com os homens, e infelizmente no decorrer da caminhada se frustram, porque nós homens, seres humanos, somos falíveis, suscetíveis aos erros. Todos os dias nós cometemos falhas diante do nosso próximo, diante de Deus, muitas vezes diante da nossa família. E Deus, meus amados irmãos, não é homem. Então, a primeira coisa que eu quero falar para nós nessa noite: não compara Deus com os homens, porque Deus, ele é infalível, Deus não erra. Quando nós olhamos as promessas de Deus, são infalíveis. Por que as promessas de Deus são infalíveis? Porque aquele que faz a promessa, ele é infalível. Ou seja, em outras palavras, Deus é infalível. Pastor, o que significa alguém ou alguma coisa infalível? Segundo o dicionário bíblico, significa aquele que não comete erros. O infalível é aquele que nunca se engana. O infalível é aquele que nunca se confunde. Por isso que só Deus é infalível. Nós, seres humanos, erramos. Nós, seres humanos, se confundimos. Nós, seres humanos, se enganamos. Mas Deus não se engana, Deus não erra, Deus não se confunde. Por isso que Deus é infalível. E quando Ele faz uma promessa, as suas promessas que Ele nos faz também é infalíveis. Na verdade, meus irmãos, deixa eu ministrar algo no teu coração nessa noite. Quando Deus nos faz uma promessa, Deus já está no tempo presente da promessa, mas Deus também já está no tempo futuro do cumprimento da promessa. Quando Ele faz uma promessa para nós, Ele já está vendo também no mesmo instante o cumprimento da promessa. Mesmo que para nós, no exato da promessa, vai demorar ainda 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando Deus fala, Ele já está também no tempo determinado do cumprimento da promessa. Por isso que as suas promessas são infalíveis. A Bíblia diz que Deus, ele é infalível. E quando nós olhamos as promessas de Deus, são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumprem o propósito. Por que as promessas de Deus são infalíveis? Porque Deus, através da sua palavra, Ele lança a palavra, e a palavra de Deus sempre vai cumprir o propósito, o projeto estabelecido por Deus. Então nós vamos observar nesse ensino de hoje, que as promessas de Deus, por mais que o homem pensa, acha que seja tardia, ou que esteja demorado demais, não está no tempo de Deus. E muitas vezes nós confundimos o tempo de Deus com o nosso tempo. A promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida no tempo de Deus e não no nosso. Por que, pastor, que não é no nosso? Porque muitas vezes, se acontecer muito rápido, nós não estamos preparados para administrar a promessa que Deus prometeu. Aí Deus espera nós um tempo de preparação, para que quando se cumprir a promessa, nós não venhamos jogar fora.
Nós não venhamos fazer como muitas pessoas que pegam a bênção de Deus e tornam-se em maldição em suas vidas. Então, a Bíblia revela, meus irmãos, alguns atributos de Deus, exclusivos de Deus. Primeiro atributo que a Bíblia revela de Deus, que é exclusivo dele, primeiro tem que mostrar aos irmãos o que é atributo. Atributo são características ou traços que descrevem alguém. Características ou traços que descrevem alguém. Isso chama-se atributos. Então as características ou traços que descrevem Deus, que somente Ele tem essas características, somente Ele tem esses traços, somente Ele tem esses atributos, a Bíblia revela alguns deles. Primeiro atributo, onipotência. O que significa onipotência? Todo poder está em suas mãos. Somente Deus, irmãos, é onipotente. O diabo não é onipotente. Os anjos não é onipotente. Os serafins não são onipotentes. O ser humano não é onipotente. Os demônios não são onipotentes, porque onipotência é só Deus que tem. Segundo atributo que só Deus tem, onipresença. O que significa isso? A sua presença está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não é onipresente. Os anjos também não são. Muito menos os seres humanos. Mas Deus é onipresente. Em outras palavras, neste exato momento, Ele está aqui presente conosco. Mas neste exato momento, Ele está também lá no Japão, lá na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O Deus está aqui agora na terra, mas também está nos céus. Deus também está debaixo da terra, porque Ele é onipresente. Só Deus é onipresente. Outro atributo que a Bíblia mostra que Deus, só Deus tem, onisciência. O que é onisciência? Ele conhece tudo. Irmão, não estava dando uma pesquisada hoje no meu coração, surgiu uma indagação. Eu fiquei analisando agora, como é que Deus ele é onisciente de uma forma tão extraordinária. Ele conhece tudo, irmão, só para você ter uma noção, uma fagulha de noção. O que é conhecer tudo? São quantos idiomas que tem hoje no planeta Terra? São vários. Tem o português, tem o inglês, chinês, tem vários idiomas. Isso fora as tribos, fora as linguagens tribais, fora os dialetos. E você observou? Quando Deus vai falar com o ser humano, Ele não precisa de intérprete. Quando Deus vai falar com o americano, Ele não fala no português, Ele fala no inglês. Quando Deus vai falar conosco, aqui no Brasil, Ele não fala em inglês, Ele não fala um outro dialeto que nós não conhecemos, Ele fala em português. Por quê? Deus não precisa de intérprete, porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas, todo e qualquer tipo de linguagem que existe no planeta Terra, Deus conhece cada uma delas. Olha o tamanho da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Conhece todos os dialetos, conhece todos os idiomas. Isso aqui é só uma fagulha pequena do conhecimento que estão passando para nós nessa noite. A sua onisciência, a onisciência de Deus é tão grande, meus irmãos, que Deus não somente conhece os dialetos e as línguas de todo o globo terrestre, Deus também conhece todas as intenções do coração do ser humano. Deus não conhece somente as línguas que saem da boca do homem para fora. Deus conhece tudo que está no interior do homem. É por isso que Ele, naquele grande dia do juízo final, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, porque Ele conhece tudo. Então Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Tem mais, pastor? Tem imutabilidade. Somente Deus,
atributo de imutabilidade. Eu, você, nós podemos mudar. Podemos falar uma coisa hoje, depois não dá conta de sustentar e mudar o que falamos. Nós não somos imutáveis. O diabo e seus demônios também não são imutáveis. Mas Deus, meus irmãos, Ele é imutável. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é isso? Imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar, Deus não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, Ele ainda permanece fiel, porque não pode mudar. Então, se Deus promete, se Deus fala, Deus não muda o que fala. A não ser que nós, muitas vezes, não nos encaixamos naquilo que Deus tem estabelecido para nós. Aí sim, Deus muitas vezes não cumpre a promessa dele na nossa vida. Mas não é por causa de Deus, é por causa de nós. Então, a infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Então eu vejo, meus irmãos, Deus nessa noite dizendo para nós: eu sou imutável, eu sou infalível. Aquilo que eu te prometi, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Porque Deus, Ele não fala. É infalível aquilo que Ele falou. Deus é infalível. Vamos dar uma analisada aqui na infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre toda a criação. Você pode observar, desde a criação, meus irmãos, nós vamos ver a infalibilidade de Deus. Por que Deus deixou para criar o homem em último momento da sua criação? Deus não poderia criar o homem em primeiro momento, porque senão não tinha mantimento para ele, não estava preparado para ele aquilo que era necessário para o homem. Aí Deus deixou o homem por último. Por quê? Primeiro Deus preparou todas as coisas necessárias para o mantimento do homem. Você sabe muitas vezes por que não acontece algumas coisas em nossas vidas no vapt-vupt, rapidinho? É porque Deus está preparando mantimento para nós. Deus está preparando as nossas emoções. Deus está preparando o nosso caráter. Deus está moldando os nossos pensamentos, as nossas intenções. Porque muitas vezes, meus irmãos, vamos supor que bem simples. Vamos supor que Deus prometeu de dar um carro zero para o nosso co-pastor, zero, na loja. Mas, e se eu não estiver preparado ele para receber o carro zero? Pode ficar soberbo, pode não querer mais ajudar os outros. Aí o que Deus faz? Deus primeiro prepara o coração de quem está recebendo a promessa, e no tempo que Deus vê que está no tempo certo de receber, ele receber aquilo que Deus tem prometido, aí Deus entrega. Aí não vai ser maldição, vai ser bênção na vida do determinado indivíduo que está recebendo. Porque tem gente, meus irmãos, que não pode montar numa bicicleta que já está empinando o nariz, já está querendo atropelar os outros, já está querendo passar por cima dos outros. Então Deus, meus irmãos, primeiro forma o nosso caráter, forma as nossas emoções, os nossos pensamentos, aí depois Ele cumpre a promessa que tem nos feito. A imutabilidade de Deus revela que Ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável.
Não tem nenhuma passagem bíblica, meus irmãos, que nós vamos ver que Deus falhou, que Deus cometeu um erro, que Deus se equivocou. Quando você lê algum texto da Bíblia que você pensar que Deus errou, que Deus falhou, é porque você não entendeu ainda o texto direito, não entendeu ainda o contexto direito, não entendeu ainda a passagem bíblica direito. Tem que aprofundar um pouco mais no estudo, porque quando chegar lá no final do seu estudo periódico, minucioso, você vai ver que Deus não falha em seus planos, em suas palavras e em suas promessas. Deus não falha, Deus não erra. Vou dizer um negócio aqui para nós, você pode até querer se escandalizar. O dia que Deus errar, ele deixa de ser Deus, porque um dos seus atributos é imutabilidade, um dos seus atributos é infalibilidade. Deus não fala e não falha. Você já viu Deus errando? Faça aí, puxa na sua mente, mostra para mim um erro de Deus, só um, diz que 2 não, nem 10, só um, mostra só um erro de Deus. Não temos, porque esse aí é atributo de Deus. Agora, se você olhar para mim, você vai ver vários erros. Se você olhar para qualquer um de nós que estamos aqui, nós vamos contemplar vários erros e vários defeitos. Por isso que o escritor aos Hebreus escreveu assim, olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Por quê? Porque quando nós estamos olhando para Ele, nele nós não vamos ver erros, não vamos ver falhas, nós não vamos ver nele engano, e aí a nossa fé vai ficar firme e inabalável. Quem se lembra daquele episódio que Jesus disse para Pedro, vem Pedro, e Pedro veio caminhando sobre as águas? Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre as águas, mas quando ele tirou o olhar de Jesus, olhou para o vento e para o mar que estava com as ondas altas, ele começou a naufragar, porque tirou o olhar de Jesus. Assim também acontece na minha vida e na sua vida, na nossa caminhada espiritual. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós estamos caminhando sobre as águas, ou seja, sobre os problemas, adversidades, circunstâncias ruins da vida, dificuldades na caminhada, porque nós estamos sabendo por si que nós estamos olhando para Jesus. Mas quando nós distraímos o olhar, meus irmãos, o problema A, o problema B, para a dificuldade C, nós começamos a naufragar, e a culpa é nossa. Somos nós que olhamos, tiramos o olhar de Jesus. Você pode observar, enquanto nós estamos olhando para Jesus, está indo tudo bem, mesmo que tudo em nossa volta esteja uma bagunça, uma desordem, uma guerra. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, o nosso coração vai estar em paz, vamos ter gozo na alma, vamos ter alegria do Espírito Santo transbordando em nosso ser, porque nós não tiramos o olhar de Jesus. Então deixa eu dizer ao teu coração nessa noite, não tira o olhar de Jesus para você não naufragar na fé. Volta o seu olhar para Jesus. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. E ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, pois Ele é o Criador e nós somos a criatura. O que ele foi dizer para a igreja? Ele disse, olha, no tempo de Deus funciona assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não tem como nós calcularmos o tempo de Deus, irmão. Só para você ter uma noção, nós estamos no tempo cronos, contabilizado, e Deus está no tempo kairos, que não tem contabilidade, o tempo eterno. Para Deus, daqui 100 anos é hoje, é agora, é já, nesse exato momento Ele contempla tudo
100 anos no tempo Cronos. Aí Pedro ainda explicando para a igreja o motivo, entre aspas, da demora de Jesus para o povo da época, e também muitas vezes para nós nossos dias, é porque Deus ele é longânimo. Deus ele é benigno, bondoso. Por exemplo, se Deus voltasse, se Jesus voltasse nos anos 2000, eu tinha ficado e tinha ido para o inferno, porque nos anos 2000 não era crente. Eu acredito que aqui no nosso meio a maioria de vocês também não era crente, mas por causa da longanimidade de Deus que esperou o tempo passar, aceitamos a Jesus como Salvador e hoje nós estamos caminhando rumo aos céus. Por que Deus é longânimo? Porque Ele não quer, não deseja que nenhum ser humano se perca. Ninguém, meus irmãos, naquele dia pode colocar a culpa em Deus e dizer: Deus, o Senhor é culpado de eu ter vindo parar no inferno. Porque Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus ele é paciente. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. As palavras que saem da boca de Deus, irmãos, cumprem, tanto as boas, como também as más, tanto as bênçãos, como também as maldições. Então não brinca com aquilo que Deus fala. Quem brinca com aquilo que Deus fala, está faltando do juízo, está com falta de conhecimento, para não dizer que está ficando doido, ficando louco na cabeça. Então se Deus falou, está falado. Ele vai cumprir aquilo que tem falado. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós nessa noite. Estamos em um culto de ensino da palavra. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma colocação? Fazer algum comentário dentro do assunto? Tem liberdade, irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar? Então vamos lá. Pode falar, Diácono Christian. Sim, porque Jesus é Deus. Interessante que, tratando esse assunto que o Diácono Cristian levantou aqui, quem disse para Jesus o nome de Zaqueu? Ninguém precisou de falar para Jesus. Jesus não perguntou, olhou para cima assim, perguntou de lado assim: quem é que lá está de cima? Ele já chegou debaixo da figueira brava e falou assim: Zaqueu, desce depressa, rapaz, porque hoje me convém pousar na sua casa. Em outras palavras, ele conhece o nosso nome, de todo ser humano, nos mínimos detalhes, porque esse atributo Deus tem, e é dele, somente dele, no nome de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos. Quando fala o atributo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os três têm esses atributos, tá bom? Só para não deixar ninguém com dúvida aí. Estou dizendo que os demônios não têm, estou dizendo que o diabo não tem, estou dizendo que os seres humanos não têm,
Os arcanjos não têm, mas a Trindade tem esses atributos, que são atributos imutáveis. Vamos lá. Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Em Números lemos que Deus não mente nem se arrepende. Foi o texto que nós lemos no começo. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para que em seguida o arrematasse. Então nós vemos que quando Deus lança uma palavra, a palavra de Deus é 100% verdadeira. Se nós gostar, é verdadeira. Se nós não gostar, é verdadeiro do jeito. Então Deus não mente. Não pensa você que Deus é como os homens que mentem. Eu disse no começo, para nós não compararmos Deus com os homens, porque senão nós vamos frustrar na caminhada. Deus se arrepende? Uma pergunta. Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família, e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade da sua época. Entretanto, este mesmo texto diz que Deus havia se arrependido e de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. Em Números lemos que Deus não se arrepende, e em Gênesis 6 nós lemos que Deus se arrependeu. Contudo, Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela, desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha do ser humano, a escolha errada do homem. Quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 6 que tinha se arrependido, a culpa ali não era de Deus, era do homem. O homem que, por causa do seu caminho, da sua conduta, dos seus erros, das suas falhas, fez com que o coração de Deus se entristecesse com as ações do homem. Assim, meus irmãos, isso está acontecendo hoje também em nossos dias atuais, nós estamos vivendo. Deus está entristecido com muitas ações de muitos seres humanos. É por causa da ação do homem que deixa o coração de Deus triste. As infalíveis promessas de Deus, um plano glorioso, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tem gente que pensa que Deus foi pego de surpresa, né? Quando Adão e Eva errou lá no jardim do Éden. Deus já sabia, irmãos, que eles iam errar. Ah, pastor, por que Deus não interviu? Porque Deus deu a eles o livre-arbítrio. Só que Deus sabia que eles iam errar, eles iam falar, sim. Mas Deus já tinha um plano de resgate, de salvação. Porém, você vê que o Cordeiro de Deus não morreu naquele momento ali na cruz do Calvário somente. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto. Então nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Deus já tem um projeto, um plano arquitetado para tudo. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Como é que ia ser revelado o projeto de salvação se não tivesse
tivesse o erro, se não tivesse o pecado, não tinha para que ser salvo, não tinha para que haver o projeto de salvação sem erro, sem falha, sem pecado. Então Deus já sabia que Adão e Eva iam errar, que ia falhar, a humanidade ia pecar, mas Deus revelou o seu mistério, que é a salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Deixa eu dizer um negócio aqui, ó. Nenhum ser humano foi criado por Deus para o fogo eterno. A Bíblia faz questão que o lago de fogo e enxofre foi criado primeiramente para o diabo e os seus anjos. Agora o homem, por causa das suas ações, dos seus erros, dos seus pecados, por rejeitar a graça de Deus que está em Jesus Cristo, vai ser também lançado no lago de fogo. Então nenhum ser humano foi criado para o fogo eterno. Todo ser humano foi criado para a salvação eterna, mas é o ser humano que rejeita a graça de Deus. É o ser humano que rejeita aquilo que Jesus fez por ele, por nós, por cada um de nós, no nome de Jesus. Então fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para andar e viver na presença de Deus eternamente. Você pode observar isso, meus irmãos, que o nosso ser, o nosso espírito almeja estar sempre na presença de Deus. Muitas vezes a carne fala mais alto, e aí as pessoas andam declinando para o pecado. Mas quando elas se fortalecem no espírito, elas começam a andar na direção de Deus, com a presença de Deus, porque o espírito busca estar continuamente na presença do Todo-Poderoso. A esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Você pode observar, cada ano que passa, o ser humano busca ficar vivo. A expectativa de vida do ser humano está cada dia aumentando mais, por causa da medicina, os avanços da medicina, por causa dos meios científicos e tecnológicos que estão aí à disposição. O ser humano está vivendo mais, mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Você pode observar, por mais que o homem luta para permanecer vivo, a velhice chega. A morte chama a senha. Só que nós, meus irmãos, contudo, nós temos uma esperança forjada na promessa infalível de Deus. Sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Não deixe, meus irmãos, a alegria da salvação que o Espírito Santo de Deus formou em você, não deixa se esvair, não perde a alegria da salvação. O salmista, orando a respeito desse assunto, ele disse, para que Deus não tirasse dele o seu Espírito. Somente o Espírito Santo pode nos dar a garantia da nossa salvação, a alegria que transborda em nosso ser. Então aqui nós temos a oportunidade nessa noite de renovar a nossa esperança no Senhor. Você que muitas vezes na caminhada está cabisbaixo, está fraco na fé, está desanimado, renova nessa noite a sua esperança. Confia naquilo que Deus tem falado, que Deus tem prometido na sua vida individual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida ministerial. Ei, que a esperança de Deus nessa noite possa mais uma vez transbordar
sabendo que podemos fazer nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura. O ser humano tem uma tendência, meus irmãos, muito grande em desconfiar das coisas. É tanta coisa ruim que nos acomete, né? Tanta gente que fala uma coisa e não cumpre. Olha os políticos de hoje, nossos dias. Na campanha política, eles falam tanta coisa, faz tanta promessa, mas depois do exercício do mandato, não cumpre nem 10% de valor. É tanta decepção que nós temos com os homens, mas nós não podemos fazer a mesma comparação com Cristo. Nós temos que caminhar com Jesus de maneira confiante, de maneira segura. Por quê, pastor? Porque Ele não falha em suas promessas. O nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Que nesta noite, meus irmãos, nós venhamos confiar em Deus e na força do seu poder. Ei, Deus, quando prometeu alguma coisa para você, Deus não está confiando na sua força, porque é Ele que fortalece o fraco. Deus não estava confiando na sua capacidade, porque é Ele que capacita aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Deus, quando te chamou, quando te fez uma promessa, Deus não estava confiando no seu grau de inteligência, porque é Deus que forma os nossos pensamentos. Então só confie em Deus nessa noite, que nós venhamos confiar em Deus, na força do seu poder, no nome de Jesus de Nazaré.